Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Se você está nos ouvindo pelo podcast, curta esse podcast, se inscreva nesse podcast, compartilhe com mais pessoas que possam adquirir esse conhecimento a mais na vida, né, e ajudar na expansão da consciência. O vídeo de hoje é sobre o Supremo Tribunal Espiritual. Existe um Supremo Tribunal Espiritual no plano extrafísico, tá? Só que ele não é como os tribunais humanos, não tem juiz de toga, não tem sentença condenando ninguém, porque ele é uma expressão da ordem divina, tá? Das leis naturais que regem a vida além da morte, além do desencarne. Então, quando a gente desencarna, a jornada do espírito, como todos nós sabemos, ela não termina, né? Ela continua, só que em outra dimensão. E logo depois desse momento do desencarne, o espírito ele é levado a passar por avaliações profundas, né, nas esferas espirituais, que variam de acordo com o nível de evolução e as experiências que esse encarnado, né, que esse espírito teve aqui na Terra. Então, é um processo que não tem como fugir. E essa justiça divina, ela não se baseia nos códigos, nas punições externas, só que ela se baseia nas consequências naturais das nossas próprias ações. Então o espírito ele sente na pele, ou melhor dizendo, na alma, esses efeitos do que ele fez de bom, do que ele fez de ruim aqui na passagem pela experiência terrena, tá? Então ele passa, digamos assim, por uma revisão da própria vida, onde ele vai reviver emocionalmente os momentos que mais marcaram a sua reencarnação, a sua encarnação. Então ele sente a dor que ele causou, a alegria que ele proporcionou, o arrependimento pelo o que ele deixou de fazer ou pelo que ele fez. E esse julgamento, ele nunca vem de fora, não é alguém julgando o espírito, tá? Vem da própria consciência, tá? Então a consciência de cada um de nós é o verdadeiro juiz. É a nossa consciência que registra tudo, registra os pensamentos, as palavras, os sentimentos, as atitudes, a conduta. Então, é um momento de avaliação e essa avaliação, por si só, ela se mostra por inteira, tá? Não deixa passar nada. Então, nesse processo, os espíritos mais evoluídos, eles estão sempre por perto, né? São os guias, os nossos mentores, são conselheiros espirituais que têm mais luz, têm mais amor, eles transcenderam as reencarnações já, e ajudam o desencarnado a entender o que está acontecendo, a lidar com as emoções, a compreender as leis espirituais, porque há leis espirituais, né? Uma delas é a lei de causa e efeito, né? De plantio, de semeadura e colheita, é uma lei também, tá? Então esses guias, esses mentores, eles não vêm para condenar, eles vêm para orientar, para consolar, principalmente para explicar, para mostrar caminhos, tá? Então, não existe condenação eterna. Isso que é o mais bonito. O que existe é um aprendizado. A dor que a gente enfrenta aqui, o sofrimento, as dificuldades, né, são formas de nos ensinar, de nos despertar espiritualmente e colocar a alma no caminho da evolução. Lembra, Deus criou todos nós simples e ignorantes com a dádiva do livre-arbítrio para nós escolher os caminhos que a gente vai trilhar para poder evoluir e se aproximar da nossa fonte criadora, que é o nosso Pai Celestial, tá? É por isso que nós estamos aqui, para evoluir, crescer e se aproximar da fonte o máximo possível, o máximo que a gente puder a qualquer tempo, tá? Então tudo isso se conecta com a lei de causa e efeito. Tudo isso que eu estou falando do Supremo Tribunal Espiritual está diretamente ligado à lei da causa e efeito, ou o que a gente chama de karma, né? Então, nada no universo fica sem resposta. Cada escolha que a gente faz, cada atitude que a gente toma tem um efeito. E o tribunal espiritual ele serve para mostrar essa ligação entre o que a gente fez e o que a gente está vivendo ou o que a gente vai viver, tá? Então, o sofrimento de hoje que nós estamos passando, ele pode ser consequência de ações lá do passado. Então,
tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. É o resgate, a transformação, é o crescimento. Nós estamos aqui para resgatar tudo aquilo que a gente fez, para transformar em boas novas escolhas, que automaticamente vai gerar crescimento para o nosso espírito, que é romper das rodas de samsara, das repetições de ciclos, né, que trazem o nosso espírito às mesmas situações até que a gente aprenda a lição. Então, quando você está no tribunal espiritual, desce uma tela, uma projeção, e lá é mostrada a última encarnação, e esse espírito se defronta com todas as atitudes, com todas as condutas, as escolhas que acabou fazendo. Então lá não tem como você mentir, porque a verdade sobre você, ela vai estar exposta para você ver, para os outros ver. Então não tem como você mentir. Então a consciência nesse caminho, a nossa consciência, o que é a consciência? É essa noção da escolha e das atitudes e da conduta. Tudo, mas realmente tudo que a gente está fazendo aqui está sendo gravado para depois ser colocado à prova a nossa evolução, tá? Então a consciência nesse caminho que a gente está indo é como se fosse uma bússola moral. Quando a nossa consciência, melhor dizendo, ela está limpa, em paz, sabendo que fez tudo que estava ao alcance para ser uma boa pessoa, um ser humano melhor, mais benevolente, mais caridoso, mais empático, né, mais gentil, mais amoroso, a passagem espiritual para o outro lado ela é mais leve. Só que quando essa consciência está carregada por culpa, por ódio, por egoísmo, então o espírito ele sente esse peso e isso vai doer muito, automaticamente fazendo ele descer vibratoriamente para as zonas inferiores, tá? Por isso que viver com responsabilidade é tão importante. Sabe a responsabilidade de você ser uma pessoa melhor todo santo dia? É essa a responsabilidade que eu estou falando. Então nós temos a dádiva divina, que é o livre-arbítrio, de poder escolher o que fazer, poder pensar da melhor maneira, poder sentir da melhor maneira. Então cada escolha que a gente está fazendo está moldando sim o nosso destino, né? E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele mostrou com a própria vida dele que o caminho é o amor, é a caridade, é a humildade. Você vê Jesus em todos na Bíblia, em séries, em filmes, ele andava com a roupa mais humilde, ele andava entre os humildes, andava aonde ele precisava estar. Ele era um médico das almas. Ele andava com os doentes, andava com quem roubava, com quem que era assassino, ele andava com os pobres. Então, é essa humildade de não julgar, de estar presente onde a nossa energia pode ser melhor aproveitada, é o caminho que Jesus nos ensinou e que a gente deve praticar no dia a dia. É ter calma no trânsito, é ter calma com aquela pessoa que é uma pessoa um pouco mais complicada, é ter calma com um familiar complicado, é ter calma, paciência com o reclamão, é trazer a benevolência para aqueles espíritos para aqueles encarnados que por algum motivo acabaram indo para um caminho torto, é não julgar, é você acolher sem julgamento, porque ora você foi queimado na fogueira e ora você queimou alguém na fogueira. Então quem somos nós para julgar um irmão que tomou um caminho errado, um caminho torto? Então é essa benevolência que Jesus veio nos ensinar. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele nunca fecha as portas para a evolução. Ele sempre oferece novas chances para todos os espíritos poder se redimir perante a sua lei divina. E a reencarnação, nós estamos aqui, que o nosso espírito está dentro dessa carne, desse instrumento aqui, para caminharmos aqui, a reencarnação é uma dessas oportunidades que Deus nos dá. É um recomeço. É uma nova chance para nós fazer melhor, para nós reparar tudo aquilo que ficou mal resolvido, de crescer espiritualmente. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, aceite, tire os ensinamentos que estão por trás dessas crises para você aprender a evoluir, romper esse ciclo. Porque muito provavelmente todo esse sofrimento que você está passando agora tem um motivo. E se baixar a telinha espiritual aqui das vidas anteriores, vai ser comprovado o que foi feito no passado, o que ressoou agora no presente, fazendo você estar nessa condição.
Então, nesse tribunal espiritual, em alguns casos, o próprio espírito também participa do planejamento da nova vida, né? Escolhe os desafios que vão ajudar a evoluir. Citar um exemplo. Vamos supor que você acabou, por ganância, por egoísmo, assassinando a sua irmã. Aí você, no momento do desencarne, é só um exemplo, né, pessoal? No momento do desencarne, você se arrepende amargamente de ter cometido esse ato. Então vai baixar a telinha lá, vai mostrar que numa outra vida você também acabou matando ela por motivos parecidos e veio nessa para tentar recuperar isso e não conseguiu. Então, na próxima encarnação, você vai pedir, vai tentar planejar que você venha nas mesmas condições, ela venha dentro da sua família e você vai ter que tentar mais uma vez controlar essa vontade de assassinar, ou vai trabalhar o teu interior para poder se melhorar, para não voltar a cometer esse mesmo ato. Então, a nossa encarnação, se nós estamos aqui, é porque nós temos débitos que devem ser sanados. É por isso que a reencarnação existe, para nós quitar esses débitos, né? Só que muitas vezes o espírito acaba cometendo ou o mesmo erro ou erros piores, o que acumula mais karmas que ele vai ter que quitar lá na frente. Então, portanto, que a gente saiba colher as nossas colheitas com sabedoria, tirando todos os ensinamentos necessários de cada colheita, mas que acima de tudo a gente possa plantar melhor, porque o que vai ressoar lá no futuro é o que você está semeando, é o que você está colocando na terra agora. Então, se você está plantando ódio, está plantando ganância, está plantando fofoca, está plantando orgulho, não tem como você colher no futuro uma coisa boa. Só vai vir coisa ruim. Então, preste atenção na tua conduta agora. Por mais difícil que seja, mas o governo isso, mas o governo aquilo, mas a minha vida isso, a minha vida aquilo. Não importa. Você tem condições de ser um ser humano melhor na condição que você está hoje. E Deus nunca vai deixar um filho desamparado. Se está passando por uma crise, pede para Deus amparar você e você vai sair desse fundo do poço e a tua vida vai melhorar. E lembre-se, quando você está no caminho torto, você está agradando ao inimigo, que são os trevosos, né? As zonas inferiores, eles não vão te incomodar, eles vão te deixar em paz, porque você já pertence a eles. Agora, quando você começa a olhar para a fonte criadora, pedindo força, se conectando com a espiritualidade, fazendo reforma íntima, tentando se melhorar, as provas podem se intensificar, porque é a antiga vida tentando te puxar para a vida que era sua, só que você está tentando mudar. Então tenha força, tenha perseverança, resista às tentações, resista aos desequilíbrios, resista às más inclinações, porque é isso que Jesus nos ensinou, é plantar dessa maneira para poder colher melhor lá na frente, né? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um está aqui nesse processo de evolução. A evolução espiritual é individual, a caminhada ela é única, a estrada pode vários caminhar com você ao lado, mas ninguém vai caminhar por você, é você e Deus. Então é uma caminhada com paciência, com amor divino, e no fim das contas, pessoal, esse Supremo Tribunal Espiritual que existe lá não é um lugar de condenação, é um lugar que você vai ter aprendizado, que você vai ter evolução, que você vai ter compreensão, e ele vai mostrar exatamente aquilo que teu espírito precisa fazer para ser transformado. Não é para você ser punido, mas para que o espírito possa seguir adiante mais leve, tendo a consciência que vai ter uma nova oportunidade para restabelecer o equilíbrio daquilo que desequilibrou lá atrás, e isso vai trazer mais consciência, vai te aproximar mais de Deus. A vida aqui encarnada, pessoal, ela é uma escola, tá? E cada existência que a gente tem aqui experienciando na vida terrena é uma lição. Tudo que você está passando são lições. Jesus sempre falava por parábolas e a vida fala por parábolas também. Tudo que estamos vivendo aqui tem um propósito muito maior. E esse propósito está ligado diretamente à união com o Criador. A construção realmente de uma fraternidade, onde todos vão se ajudar, todos vão se respeitar como irmãos. Então a reflexão de hoje era sobre isso. Espero que todos tenham captado a mensagem. E se você acha que alguém precisa captar essa mensagem também, compartilhe esse vídeo.
para mais pessoas, compartilhe esse podcast para mais pessoas entrarem nessa onda de expansão da consciência, porque o mundo está em regeneração e logo ele vai expulsar aqueles que não querem ouvir e não querem ver. Então seja aquele que permanece aqui ouvindo, que permanece aprendendo, que permanece evoluindo. Que todos possam ficar com Deus, na santa glória do nosso Pai Celestial, que Ele nos acompanhe nessa caminhada maravilhosa que é a evolução. Fiquem bem e fiquem na luz. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.